Vamos lá, povo. Vamos falar um pouco sobre a minissérie que eu assisti. É uma minissérie documental, tá? Produzida pelo Netflix, acredito que entre 2023 e 2024, por causa que eu já tinha ouvido falar dessa série ano passado. Eu tentei assistir, mas não consegui porque no na TV Box que eu tinha, no GatoNet, só tinha dublado, não, legendado. Então eu não conseguia assistir, porque tinha muitos nomes em alemão, muita fala específica do país, então eu não conseguia assistir. Aí agora eu consegui assistir na Netflix dublado e realmente foi uma experiência fantástica. Para quem logo, né, quem gosta do assunto, tá? Primeiro, para quem gosta de documentário. Não é um filme, né? É algo documental, com histórias, com fotos, com depoimentos originais, gravação. Então, é bem detalhado. Então, para quem gosta de documentário, é algo realmente muito bom. Do que se trata, ontem eu falei um pouco, né? A gente começou com metacognição e eu acabei falando sobre a série. Depois que eu vi que eu dei um monte de spoilers do primeiro capítulo. Mas não tem como não falar de alguns detalhes importantes. Eu já tinha estudado ciências políticas na faculdade no ano passado, foi ano passado, que abriu um pouco mais a mente a respeito de política, né? Para quem não tem noção nenhuma do que é política, política é um processo pelo qual todas as pessoas, comunidade, sociedade, elas se atingem um único objetivo, tá? E solução de conflitos, geralmente em prol de alguma coisa, né? Então a política ela é dividida em alguns poderes, sendo eles a democracia, a república, a aristocracia e a monarquia. São tipos de poderes políticos, tá? E depois o que chama a atenção no documentário é a ideologia de uma pessoa que veio de uma classe social baixa, o que deixa claro ali no, no documentário que ele não tinha condições, ele sai da cidade dele para tentar a vida em outro lugar, tem seus momentos de humilhação, acredito que isso ajude ele a se tornar quem ele se tornou, tá? Não dá muito detalhe, então a gente não tem muito detalhe a respeito de infância, só sabe-se um pouco da genealogia sobre o pai e a mãe, quem eram e o que faziam. Ela era dona de casa e ele trabalhava para a alfândega. E ele era um menino que sonhava em ser artista. O que se diz que ele na escola não era bom na escola, né? Ela fala que ele não era bom. Então, provavelmente, isso é uma coisa da minha cabeça agora, tá? São perguntas não respondidas, mas que a gente pergunta e fica aqui imaginando como poderia ter sido essa infância. Uma infância bem medíocre, com bastante bullying, talvez. Ele não era um menino bonito. Nas fotos você vê que ele não era um menino bonito. Tem bastante fotos da época de colégio. Não era um menino bonito. Não se tornou um rapaz bonito. E mostra, assim, que ele não tinha facilidade
ele não tinha mulher, assim. Tem um período que mostra que ele se relacionava muito diretamente com os homens mesmo. Não tô falando de sexual, tá? Tô falando de relacionamento, assim, de conversar e tal. Provavelmente ele deveria ter uma boa dicção, e ele era muito bom em persuadir, porém ele não era muito inteligente. Ele era inteligente para conseguir pessoas próximas, e é isso que você vai vendo durante o documentário, que ele consegue criar um círculo de pessoas com uma inteligência potente. Por exemplo, tinha um cara que era o braço, sei lá quantos braços ele tinha, mas Himmler foi um cara assim que era a cópia exata dele, tanto no vestir, no corte de cabelo. Você vê que eles copiava muito o Adolf. E então ele não tinha muita inteligência, mas ele se cercava de pessoas que tinham um poderio inteligente e estratégico muito forte, tanto que ele se torna uma potência muito grande. Quando a gente fala de simbolismo e ele toma o poder em meados de 31, você não vê mais nas fotos documentais a bandeira do país Alemanha. Você vê só bandeiras do partido político nacional nazista, tá? Então, isso é das características do fascismo. Ele é nacional. Ele é aquilo que deixa muito claro. Só era quem era da Alemanha. Quem fazia parte era quem era nascido. Tanto que numa parte do documentário mostra a genealogia das pessoas. Eles fazem gráficos de pai, mãe, avós, paternos e maternos, para ir qualificando essa pessoa para ver se ela tinha sangue puro ou não. Me fez lembrar Harry Potter. Quando Voldemort, ele só quer pessoas de sangue puro. E por um momento na história, tem isso de verdade, acontece. É feito mapas genealógicos de famílias para ver quem realmente era ariano ou não. Engraçado que o próprio não era. Era mestiço. E aí que não era de jeito nenhum, era expulso. Os homens, em sua maioria homens, eram levados para campos de trabalho. Nessa época foi construído 2 campos de concentração, mas na época era chamado de campos de trabalho. Não tinha extermínio, tá? O extermínio ele vai acontecer em meados de 1941, quando é declarado 39, perdão, 1939, quando é declarado a Guerra Mundial. Aí sim começa o extermínio. Mas de 31 a 39 não tinha esses campos que depois foi construído. Outra coisa interessante do documentário, que tudo acontece na cidade de Nuremberg, na Alemanha, e tudo termina em Nuremberg, na Alemanha, com o julgamento. Você vê que, apesar de ser inteligente, em alguns pontos, até onde comentei com meu esposo, que a paixão, de novo, né? Eu sempre repito essa frase. Talvez a paixão não vai te levar para algum lugar, mas a sua habilidade sim. Ele era apaixonado por artes. Mostra que ele era apaixonado por Wagner, que era ele produzia óperas lindíssimas, por pinturas, fotografias. Você vê, tem muita foto dele. Ele gostava de tirar. Quando foi inventada a máquina fotográfica, ele pede para tirar foto dele. Então ele gostava muito de arte,
Mas o que leva ele ao poderio é mesmo a habilidade de persuadir. E aí, com o tempo, vai ruindo, porque o poder leva a derrocada, né? Esse é um ditado. E não foi diferente do Adolf. Ele chega a um momento que os próprios generais querem matá-lo. E aí que eu comentei nos stories que eu não sabia, que pra mim era um filme fictício, mas a Operação Valkyria, que quem faz o papel principal é o Tom Hanks, não. Quem? Tom Cruise. O Tom Cruise, que faz Missão Impossível. Ele... Essa operação realmente existiu. Realmente existiu. Eles escolhem um soldado, um ex-general. Ex não, ele é o general ainda, mas ele é cego, não tem mão. Então já coloca uma pessoa bem ferrada para não ter nenhum tipo de desconfiança, né? O que aquele homem ia fazer ali? Mas realmente acontece. Mas olha que interessante. Por causa da mudança da mala, a mala é mudada de lugar. E a mesa que eles estão conversando nesse momento é uma mesa feita de carvalho. Olha só que detalhe. E o carvalho é uma das madeiras mais fortes e resistentes que existe. Então, o que acontece? Quando é mudada a mala de bomba para detrás desta mesa, da mesa não, é só do pé da mesa, que era de carvalho, o impacto da bomba vai todo nesse pé da mesa e aí não acaba não matando o alvo. E aí ele fica, aí ele enlouquece, já é doido, né? Já é doido, aí fica mais doido ainda, porque daí ele desconfia de Deus e o mundo, da sombra dele. E aí que começa a piorar a situação, porque daí ele manda exterminar as pessoas. E aí o que o documentário deixa bem claro é que o extermínio dos humanos que foi feito não era um jogo político. Não era. Era puro deleite, eu acredito. Talvez. Era por prazer mesmo. Dele e do Himmler, no caso. Porque jogo político não tinha nenhum em relação ao extermínio dessas pessoas. Então, provavelmente, agora eu voltando no passado, sendo psicóloga agora, provavelmente algo deve ter ocorrido aí na infância, na juventude, antes da Primeira Guerra, que fez com que esse homem odiasse essas pessoas, assim, de um nível extremo, porque era gratuito. Ele não ganhava e nem perdia nada se ele deixasse as pessoas vivas. Mas acontece. Então, é aí que eu falei que quem não tem estômago, não assista, porque daí mostra muita coisa real nesse momento do documentário. Tanto que no início desse episódio fala que é um episódio pesado, que tem muitas cenas e realmente tem muito recorte de vídeo e fotos do que aconteceu com os judeus, né? Esse episódio é bem triste mesmo, real. Beleza, e aí vai acontecendo várias coisas, ele vai perdendo, né? A Rússia, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos se unem e aí eles começam a atacar e avançar. E aí eles chegam, então, no lugar onde ele está, eu acredito que é em Berlim, não tenho certeza. Acho que é em Berlim mesmo, só que num bunker. E aí
como ele era muito orgulhoso de si, e acredito que covarde também, porque ele não queria chegar na mão do aliado não, dos inimigos, ele se mata. E uma coisa que eu achei um absurdo, assim, era uma pessoa tão maluca que ele acreditava que era Deus. Por quê? Porque ele se casa com uma mulher. Ele se casa com... Eu não sei nem por que ele casa com aquela mulher. No dia que ele casa com a mulher, ele faz um café da manhã com os únicos que ele ainda acreditava, que era meia dúzia de gente. E se despede. Escreve um testamento, que ele queria ser cremado. E se despede. Na despedida, ele tem a audácia de dar para cada um comprimido de cianureto. Cianureto. Porque ele acreditava que as pessoas iam com ele. Pra onde? Eu não sei. Devia ser direto pro inferno. Mas ele dá pra cada um. E a mulher é tão apaixonada nele que morre com ele. Louca. Não sei, gente. Porque bonito não era, viu? Não era, por isso que eu tô falando. A persuasão, a comunicação dele devia ser muito boa, porque bonito não era. E aí tem outra doida, que era mulher de um dos generais dele, que tinha 6 filhos. Pois a mulher fala que não há Alemanha sem ele. E mata os 6 meninos. É assim, uma coisa maluca. Doida. Mas era o que acreditava, né? Aí entra o tal da ideologia. Aquilo é E é o que eu falei ontem da falácia. É uma mentira tão contada, que passa a ser verdade na sua cabeça. E às vezes nem precisa alguém contar para você mesmo produz essa falácia na sua mente. É assim, algo absurdo. Mas é um documentário muito bom, que vale muito a pena você assistir. E se você não tem problema aí com o estômago, vale a pena assistir. Se você tiver alguém da sua família que tem, aí assista sozinho, que eu acho que é melhor. Tá bom? Então, essa é o review da série de hoje, que chama Hitler e o Nazismo. Começo, meio e fim. Eu acho que é um dos documentários mais completos que eu já vi na vida. E muitos filmes que eu já assisti de guerra fez muito sentido, cronologicamente falando. Agora faz sentido pra mim. Os filmes, sabe? Você consegue entender alguns filmes que eu assisti. Por exemplo, o Dia D. O Dia D no Resgate do Soldado Ryan já começa no Dia D. Foi o dia que os Estados Unidos invadiu. Então, é muito legal. Vale a pena você assistir. Eu espero que você tenha gostado, assistido até aqui. Se deixou, deixa seu like e comente para mais. Um beijo e até a próxima. Tchau.